O primeiro modelo atômico foi o modelo de Dalton, criado em 1808, que teve como base experimentos envolvendo a mistura de gases e os trabalhos propostos por Lavoisier. O segundo modelo foi o modelo de Thomson, criado a partir de descobertas relacionadas com a radioatividade e experimentos realizados com tubo de raios catódicos, construído pelos cientistas Geisler e Crookes. No experimento, quando o gás rarefeito em baixa pressão é submetido a uma tensão elétrica, produz um feixe de luz que parte do cátodo em direção ao ângulo. Assim, Thomson chegou à conclusão que os átomos de material gasoso no interior do tubo eram submetidos a uma alta tensão, seus elétrons eram arrancados e direcionados até a placa positiva. O modelo de Rutherford foi criado a partir dos resultados de um experimento em que ele incendiu feixes de radiação alfa a uma lâmina de ouro, com uma placa de metal coberta de sulfeto de zinco atrás e nas laterais. O sulfeto de zinco é um sal que, ao receber radiação, brilha. Na experiência de Rutherford, ponto A indicava que a radiação atravessou a lâmina de ouro sem problema algum, pois estaria em direção ao orifício de abertura do bloco de chumbo. Ponto B indicava que a radiação alfa atravessou a lâmina de ouro, mas poderia ter sofrido desvio durante a travessia. E o ponto C, localizado à frente da lâmina de ouro, indicava que a radiação alfa não atravessou. A radiação alfa que atinge o ponto A é positiva e passa por uma região do átomo de imenso espaço vazio. A radiação alfa que atinge o ponto B atravessa os átomos da lâmina de ouro, porém chega a um determinado momento em que ela passa próxima a um pequeno núcleo de átomo, que é carregado positivamente, gerando repulsão à radiação. Radiação alfa, que atinge o ponto C, atravessa os átomos da lâmina de ouro, porém atinge em cheio um pequeno núcleo, que está carregado positivamente, gerando repulsão na radiação. Modelo de Bohr. Bohr chegou no seu modelo atômico refletindo sobre o dilema do átomo estável. Ele acreditava que a existência de princípios físicos que descrevessem os elétrons existentes nos átomos, esse princípio era desconhecido e, graças ao físico, passaram a ser usados. Começou quando Bohr admitiu que o gás emitia luz, quando uma corrente elétrica, passava por ele. Isso se explica pelo fato de que elétrons em seus átomos absorvem energia elétrica e depois liberam na forma de luz. Com isso, ele deduziu que o átomo tem um conjunto de energias disponíveis para os seus elétrons, isso é, a energia de um elétron em um átomo é quantizada. Esse conjunto de energias quantizadas, mais tarde foi chamado de níveis de energia. Se o átomo absorve a energia de uma carga elétrica, alguns dos elétrons ganham energia e passam para o próximo nível, um nível maior. Nesse caso, o átomo está em estado excitado. Com essas constatações, o Bohr aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford, conhecido como modelo atômico planetário. Os elétrons agora são distribuídos em camadas ao redor do núcleo, sendo elas K, L, M, N, O, P, Q. Agora sobre o quinto e último modelo atômico, Sommerfeld. Em 1916, interpretou os espectros como múltiplas linhas justapostas e, segundo ele, as camadas anunciadas por Bohr, K, L, M, N, O, P, Q eram constituídas por subcamadas de órbitas elípticas e de diferentes momentos angulares. Agora a questão da radiação e os modelos de Dalton e Thomson. No experimento realizado pelo Rutherford, em que feixes de partículas alfas foram submetidos ao campo elétrico, o Rutherford observou no final do experimento que essa radiação seria formada por partículas positivas, uma vez que era atraída pelo polo negativo. Ele descobriu também que havia partículas negativas que eram atraídas pelo polo positivo, que eram as partículas beta. Além disso, essa radiação tinha um poder de penetração maior do que a radiação alfa. No entanto, havia uma das emissões radioativas, a gama, que não era atraída por nenhum dos polos. Este ainda era mais magnética do que as outras radiações. Então ele concluiu que a radiação gama não é constituída de partículas, mas sim, como o raio-x, ela era formada por ondas eletromagnéticas. Por não ter carga, essa radiação não sofre interferência no campo elétrico. Experimento realizado pelo Rutherford detectou que as partículas alfa e beta eram desviadas pelo campo eletromagnético. Este e outros experimentos posteriores determinam que o modelo atômico de Dalton e Thomson, em que o átomo seria uma esfera maciça e indivisível, não poderia estar certo, pois, conforme visto, o átomo deveria ter partículas menores e com cargas positivas e negativas.